Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook O Cérebro que se Transforma, de Norman Doidge. Capítulo 5. Ressurreições à meia-noite. Vítimas de derrame reaprendem a se movimentar e a falar. Michael Bernstein, cirurgião oftalmologista e fã de tênis que jogava 6 vezes por semana, estava no auge da vida aos 44 anos, casado e com 4 filhos, quando teve um derrame incapacitante. Ele havia concluído uma nova terapia neuroplástica. Recuperara-se e estava de volta ao trabalho quando o conheci em seu consultório. Devido às muitas salas em seu consultório, pensei que ele devia ter vários médicos trabalhando com ele. Não, explicou. Ele tinha um monte de salas, porque tinha muitos pacientes idosos e, em vez de fazer com que eles andassem, ele ia até eles. Esses pacientes mais velhos, alguns pelo menos, não conseguem andar muito bem. Eles tiveram derrames, disse rindo. Na manhã do acidente, o Dr. Bernstein tinha operado 7 pacientes, fazendo as cirurgias habituais de catarata, glaucoma e refrativas. Procedimentos delicados dentro do olho. Mais tarde, enquanto o Dr. Bernstein relaxava jogando tênis, seu adversário lhe disse que ele estava desequilibrado e que não estava jogando como de costume. Depois do tênis, ele dirigiu até o banco e, quando tentou levantar a perna para sair do carro, não conseguiu. Quando voltou ao consultório, a secretária lhe disse que ele não parecia bem. O médico da família, o Dr. Lewis, que trabalhava no prédio, sabia que o Dr. Bernstein era levemente diabético, que tinha problemas de colesterol e que a mãe dele tivera vários derrames. Portanto, ele estava predisposto a um derrame prematuro. O Dr. Lewis deu uma dose de heparina ao Dr. Bernstein para evitar que o sangue coagulasse, e a esposa do Dr. Bernstein o levou ao hospital. Entre as 12 e 14 horas seguintes, o derrame se agravou, e todo o lado esquerdo do corpo ficou completamente paralisado. Um sinal de que uma parte significativa do seu córtex motor tinha sido danificada. Um exame de ressonância magnética do cérebro confirmou o diagnóstico. Os médicos viram uma lesão no hemisfério cerebral direito, que rege o movimento do lado esquerdo do corpo. Ele passou uma semana na UTI, onde mostrou alguma recuperação. Depois de uma semana de terapia física, ocupacional e da fala no hospital, ele foi transferido para a reabilitação. 2 semanas depois teve alta. Passou por mais 3 semanas de reabilitação como paciente ambulatorial e soube que seu tratamento terminara. Ele recebera os cuidados típicos pós-derrame. Mas sua recuperação era incompleta. Ele ainda precisava de bengala. Sua mão esquerda mal se mexia. Ele não conseguia unir o polegar e o indicador num movimento de pinça. Embora tivesse nascido destro, ele era ambidestro e, antes do derrame, podia fazer uma cirurgia de catarata com a mão esquerda. Agora, não conseguia usá-la para nada. Não conseguia segurar um garfo, levar uma colher à boca, nem abotoar a camisa. A certa altura da reabilitação, ele foi levado numa cadeira de rodas a uma quadra de tênis e recebeu uma raquete para ver se podia segurá-la. Não conseguiu. E começou a acreditar que nunca mais jogaria tênis. Embora tivessem lhe informado que nunca mais dirigiria seu Porsche, ele esperou até que ninguém estivesse em casa, entrou no carro de $50 mil e o tirou da garagem. Desceu até o final do beco, olhou para os 2 lados, como se fosse um adolescente roubando o carro. Foi até o final da rua e o carro morreu. No Porsche, a chave fica do lado esquerdo da coluna da direção. Ele não conseguia girar a chave com a mão esquerda. Teve de esticar o braço e girar a chave com a mão direita para dar a partida, porque não havia como deixar o carro ali e ligar para casa, dizendo para irem buscá-lo. E é claro que a perna esquerda era limitada e pisar na embreagem não era fácil. O Dr. Bernstein
foi uma das primeiras pessoas a ir à clínica para a terapia de movimento induzido por restrição de Edward Taub, quando o programa ainda estava em sua fase de pesquisa. Ele achou que não tinha nada a perder. O progresso do Dr. Bernstein com a terapia foi muito rápido. Ele assim o descreveu. O tratamento era impiedoso. Eles começavam às 8 horas da manhã e só paravam às 4:30 da tarde. Continuavam até no almoço. Nós éramos 2, porque era a fase inicial da terapia. A outra paciente era uma enfermeira mais nova do que eu, provavelmente com 40 ou 42 anos. Ela havia tido um derrame depois do parto e competia comigo por algum motivo, ele ri. Mas nos demos muito bem e estimulamos um ao outro. Havia muitas tarefas domésticas que nos obrigavam a fazer, como levantar latas de uma prateleira para a seguinte. E como ela era baixa, eu colocava as latas o mais alto que podia. Os dois lavavam mesas e limpavam as janelas do laboratório para envolver os braços num movimento circular, para fortalecer as redes cerebrais das mãos e desenvolver o controle. Esticavam elásticos grossos sobre os dedos fracos. Depois, os abriam contra a resistência do elástico. Depois, eu tinha de ficar sentado ali e fazer meu alfabeto, escrevendo com a mão esquerda. Em 2 semanas, ele aprendeu a escrever em letras de forma e depois em letra cursiva com a mão esquerda doente. Perto do final da sua estada, ele era capaz de jogar palavras cruzadas, pegando as pequenas peças com a mão esquerda e colocando-as corretamente no tabuleiro. Suas habilidades motoras finas estavam voltando. Quando ele foi para casa, continuou com os exercícios e continuou melhorando. E ele teve outro tratamento, de eletroestimulação do braço esquerdo, para reativar os neurônios. Agora, estava de volta ao trabalho, administrando o seu consultório movimentado. Ele também jogava tênis 3 vezes por semana. Ainda com dificuldade para correr, tentava fortalecer uma fraqueza na perna esquerda que não foi totalmente tratada na clínica Taub, que desde então começou um programa especial para pessoas com pernas paralisadas. Ele ainda apresenta alguns problemas residuais. Acha que seu braço esquerdo não parece muito normal, como é típico depois de uma terapia. A função voltou, mas não no mesmo nível anterior. Entretanto, quando lhe pedi para escrever o alfabeto com a mão esquerda, as letras estavam bem formadas, e eu nunca teria imaginado que havia tido um derrame ou que era destro. Embora ele tenha se saído melhor após ter reconectado seu cérebro e se sentisse pronto para voltar a fazer cirurgias. Ele decidiu não voltar, mas só porque se alguém o processasse por imperícia. A primeira coisa que os advogados diriam era que ele havia tido um derrame e não devia estar operando. Quem acreditaria que o Dr. Bernstein poderia ter uma recuperação tão completa como a que teve? O derrame é um mal súbito e devastador. O cérebro é socado de dentro para fora. Um coágulo sanguíneo ou uma hemorragia nas artérias do cérebro interrompe a oxigenação do tecido encefálico, matando-o. As vítimas mais graves terminam como meras sombras do que foram no passado. Em geral, internadas em instituições presas a seus corpos, alimentadas como bebês, incapazes de cuidar de si mesmas, movimentar-se ou falar. O derrame é uma das principais causas de incapacitação em adultos. Embora afete os idosos com mais frequência, ele pode acontecer em pessoas na casa dos 40 anos ou menos. Os médicos do pronto-socorro podem evitar o agravamento de um derrame desbloqueando o coágulo ou detendo a hemorragia, mas, depois que o dano é feito, a medicina moderna é de pouca ajuda, ou era, até Edward Taub inventar seu tratamento baseado na plasticidade. Até a terapia, os estudos de pacientes crônicos de derrame com braços paralisados concluíam que nenhum tratamento era eficaz. Houve raras histórias de recuperação, como a do pai de Paul Beck e Rita. Algumas pessoas
tinham recuperações espontâneas, sozinhas. Mas depois que paravam de melhorar, as terapias tradicionais não eram de muita utilidade. O tratamento de Taub mudou tudo isso, ajudando vítimas de derrame a reconectar o cérebro. Pacientes que ficaram paralisados por anos e haviam sido informados de que nunca mais melhorariam, começaram a se movimentar novamente. Alguns recuperaram a capacidade de falar. O mesmo tratamento se mostra promissor para lesões na medula espinhal, doença de Parkinson, esclerose múltipla e até artrite. Todavia, poucos ouviram falar das inovações de Taub, embora ele as tenha concebido e lançado suas fundações há um quarto de século, em 1981. Ele foi impedido de compartilhá-las, porque se tornou um dos cientistas mais amaldiçoados de nossa época. Os macacos com quem trabalhou ficaram entre os mais famosos animais de laboratório da história, não pelo que os experimentos com eles demonstraram, mas devido às alegações de que eram maltratados. Alegações que impediram Taub de trabalhar por anos. Essas acusações pareciam plausíveis porque Taub estava tão à frente dos colegas que suas alegações de que pacientes crônicos de derrame podiam ser auxiliados pelo tratamento neuroplástico pareciam inacreditáveis. Edward Taub é um homem organizado, consciencioso e muito atento aos detalhes. Ele tem mais de 70 anos, embora pareça muito mais jovem. Veste-se com elegância e tem cada fio de cabelo no lugar. Na conversa, Taub fala com erudição e com um tom de voz suave, corrigindo-se enquanto prossegue para se certificar de que se exprime com precisão. Mora no Alabama, onde finalmente é livre para desenvolver na universidade seu tratamento para pacientes de derrame. Sua esposa Mildred foi soprano, gravou com Stravinsky e cantou no Metropolitan Opera. Ela ainda é uma beldade, com uma cabeleira magnífica e a cordialidade feminina do Sul. Taub nasceu no Brooklyn, em 1931. Foi aluno de escolas públicas e completou o ensino médio com apenas 15 anos. Na Columbia University, ele estudou behaviorismo, com Fred Killer. O behaviorismo era dominado pelo psicólogo de Harvard, Skinner, e Killer era seu principal discípulo. Os behavioristas da época acreditavam que a psicologia devia ser uma ciência objetiva e devia examinar apenas o que pode ser visto e mensurado, os comportamentos observáveis. O behaviorismo era uma reação contra as psicologias que se concentravam na mente, porque para os behavioristas, os pensamentos, sentimentos e desejos eram apenas experiências subjetivas, não eram objetivamente mensuráveis. Eles tinham igual desinteresse pelo cérebro físico, argumentando que ele, como a mente, era uma caixa preta. O mentor de Skinner, John B. Watson, escreveu com desdém. Abre aspas. A maioria dos psicólogos fala demais sobre a formação de novas vias no cérebro, como se ali houvesse um grupo de minúsculos serviçais de vulcano correndo pelo sistema nervoso com martelo e cinzel, cavando novas trincheiras e aprofundando as antigas. Fecha aspas. Para os behavioristas, não importava o que acontecia por dentro da mente ou do cérebro. Podia-se descobrir as leis do comportamento simplesmente aplicando um estímulo a um animal ou uma pessoa e observando a resposta. Na Universidade de Columbia, os behavioristas faziam experimentos principalmente com ratos. Enquanto ainda era estudante de pós-graduação, Taub desenvolveu uma forma de observar ratos e registrar suas atividades usando um sofisticado, abre aspas, diário do rato, fecha aspas. Mas quando usou esse método para testar certa teoria de seu mentor, Fred Killer, para seu horror, ele não confirmou. Taub venerava Killer e hesitou em discutir os resultados do experimento. Mas Killer descobriu e disse a Taub
que ele devia sempre considerar os dados tal como se apresentam. O behaviorismo da época, ao insistir em que todo comportamento é uma resposta a um estímulo, retratava os seres humanos como passivos e, portanto, era bem fraco quando se tratava de explicar como podemos fazer as coisas voluntariamente. Taube percebeu que a mente e o cérebro deviam estar envolvidos na iniciação de muitos comportamentos e que a negação da mente e do cérebro pelo behaviorismo era um erro fatal. Embora fosse uma escolha impensável para um behaviorista da época, ele assumiu o emprego de assistente de pesquisa em um laboratório de neurologia experimental para compreender melhor o sistema nervoso. No laboratório, faziam experimentos de deaferentação com macacos. A deaferentação é uma técnica antiga, já usada pelo prêmio Nobel Sir Charles Sherrington, em 1895. Um nervo aferente significa, nesse contexto, um nervo sensorial, que transmite impulsos sensoriais para a medula e depois para o cérebro. A deaferentação é um procedimento cirúrgico em que os nervos sensoriais de entrada são seccionados para que nenhum input possa fazer esse percurso. Um macaco deaferentado não consegue estabelecer a posição espacial dos membros afetados, ou ter qualquer sensação ou dor quando eles são tocados. A proeza seguinte de Taube, enquanto ainda era aluno de pós-graduação, foi subverter uma das ideias mais importantes de Sherrington, estabelecendo as bases para o seu tratamento do derrame. Sherrington sustentava a ideia de que todos os nossos movimentos ocorrem em resposta a algum estímulo e que nos movemos não porque nossos cérebros ordenam, mas porque nossos reflexos medulares nos mantêm em movimento. Esta concepção era chamada de teoria do arco reflexo e chegou a dominar a neurociência. Um reflexo medular não envolve o cérebro. Há muitos reflexos modulares, mas o exemplo mais simples é o reflexo patelar. Quando o médico bate em seu joelho, um receptor sensorial por baixo da pele sente a batida e transmite um impulso pelo neurônio sensorial em sua coxa até a medula, que o transmite a um neurônio motor na medula, que por sua vez manda o impulso de volta ao seu músculo da coxa, fazendo-o contrair, levando a sua perna a um solavanco involuntário. No caminhar, o movimento de uma perna induz o movimento da outra, por reflexo. Essa teoria logo foi usada para explicar todos os movimentos. Sherrington baseava sua convicção de que os reflexos eram o fundamento de todo o movimento em um experimento de deaferentação que realizou junto com F. W. Moult. Eles deaferentaram os nervos sensoriais do braço de um macaco, seccionando-os antes que entrassem na medula espinhal, e assim nenhum sinal sensorial podia passar para o cérebro do macaco. Descobriram que o macaco parava de usar o membro. Isto parecia estranho, porque eles tinham seccionado nervos sensoriais que transmitiam sensações, e não os nervos motores do cérebro para os músculos que estimulam o movimento. Sherrington entendeu por que os macacos não podiam sentir, mas não porque eles não podiam se mover. Para resolver esse problema, ele propôs que o movimento era baseado no componente sensorial do reflexo medular e iniciado por ele, e que os macacos não podiam se mexer porque a deaferentação tinha destruído o componente sensorial do reflexo. Outros pensadores logo generalizaram essa ideia, argumentando que todo o movimento, e na realidade tudo o que fazemos, até o comportamento complexo, é constituído de cadeias de reflexos. Até movimentos voluntários, como escrever, requerem que o córtex motor modifique reflexos pré-existentes. Embora se opusessem ao estudo do sistema nervoso, os behavioristas adotaram a ideia de que todos os movimentos são baseados em respostas reflexas a estímulos anteriores, porque isso exclui a mente e o cérebro do comportamento. Isso, por sua vez, apoiou a ideia de que todo o comportamento é pré-determinado pelo que aconteceu conosco
e que o livre-arbítrio é uma ilusão. O experimento de Sherrington tornou-se ensinamento padrão nas faculdades de medicina e nas universidades. Taube, trabalhando com um neurocirurgião, A. J. Berman, queria verificar se podia reproduzir o experimento de Sherrington em vários macacos e esperava obter os mesmos resultados que o outro havia obtido. Dando um passo adiante, ele decidiu não só deaferentar um dos braços do macaco, mas colocar o braço bom numa funda para restringir seus movimentos. Ocorreu a Taube que os macacos podiam não estar usando o braço deaferentado, porque podiam usar o bom com mais facilidade. Colocar o braço bom numa funda poderia forçar o macaco a usar o braço deaferentado para se alimentar e se mover. Deu certo. Os macacos incapazes de usar o braço bom começaram a usar o braço deaferentado. Taube disse: "Lembro-me disso nitidamente. Percebi que eu estivera vendo os macacos usando os membros por várias semanas, mas que não tinha verbalizado isso porque não era o que eu esperava." Taube sabia que sua descoberta tinha importantes implicações. Se os macacos podiam mover os braços deaferentados sem ter sensação neles, então a teoria de Sherrington e dos mestres de Taube estava errada. Devia haver programas motores independentes no cérebro que podiam iniciar um movimento voluntário. O behaviorismo e a neurociência tinham ficado num beco sem saída por 70 anos. Taube também pensou que sua descoberta podia ter implicações para a recuperação de pessoas que haviam sofrido derrame, porque os macacos, como esses pacientes, pareciam completamente incapazes de mover os braços. Talvez alguns pacientes, como os macacos, também pudessem mover os membros se fossem obrigados a isso. Taube logo descobriu que nem todos os cientistas eram tão corteses quando suas teorias eram reprovadas como Killer. Seguidores devotos de Sherrington começaram a encontrar defeitos no experimento, em sua metodologia e na interpretação de Taube. Agências de financiamento discutiam se o jovem aluno de pós-graduação devia receber mais dinheiro. O professor de Taube na Colômbia, Nett, tinha construído uma teoria behaviorista famosa com base nos experimentos de deaferentação de Sherrington. Quando chegou a hora de Taube defender a tese de doutorado, a sala em geral vazia estava lotada. Killer, mentor de Taube, estava ausente. O professor Nett estava presente. Taube apresentou seus dados e sua interpretação. Nett discutiu com ele e saiu. Depois veio o exame final. Taube, nessa época, tinha mais financiamento do que muitos docentes e decidiu preparar 2 importantes solicitações de financiamento durante a semana do exame final. Quando lhe foi recusado fazer segunda chamada, ele foi reprovado e fracassou por sua insolência. Taube decidiu concluir seu doutorado na Universidade de Nova York. A maioria dos cientistas desse campo recusava-se a acreditar nas descobertas dele. Taube foi atacado em reuniões científicas e não recebeu reconhecimento do meio, nem prêmios. Todavia, em Nova York, Taube foi feliz. Eu estava no paraíso, fazia pesquisa. Não havia mais nada que quisesse. Taube foi pioneiro em uma nova espécie de neurociência que mesclava o melhor do behaviorismo, livre de algumas de suas ideias mais doutrinárias, e a neurologia. Na realidade, era uma fusão prevista por Ivan Pavlov, fundador do behaviorismo, que, embora não seja de conhecimento da maioria das pessoas, em seus últimos anos tentou integrar suas descobertas com a neurociência e chegou a argumentar que o cérebro era plástico. Ironicamente, de certo modo, o behaviorismo preparou Taube para fazer importantes descobertas sobre a plasticidade. Como os behavioristas não tinham qualquer interesse pela estrutura do cérebro, eles não concluíram, como muitos neurocientistas, que o cérebro carecia de plasticidade. Muitos acreditavam que podiam treinar um animal a fazer quase tudo, embora não falasse de neuroplasticidade. Acreditavam na plasticidade do comportamento.
Receptivo à ideia da plasticidade, Taube prosseguiu com a deaferentação. Sustentou que se os 2 braços fossem deaferentados, um macaco logo seria capaz de mover os 2, porque teria de sobreviver. Então, ele deaferentou os 2 braços e, de fato, os macacos conseguiram mover os 2. Esta descoberta era paradoxal. Se um braço era deaferentado, o macaco não podia usá-lo. Se os 2 braços eram deaferentados, o macaco podia usar os 2. Então, Taube deaferentou toda a medula espinhal, para que não restasse um só reflexo medular no corpo, e o macaco não pudesse receber input sensorial de nenhum dos membros. Ainda assim, ele usava os membros. A teoria do arco reflexo de Sherrington estava morta. Depois, Taube teve outra revelação, aquela que transformaria o tratamento de derrames. Ele propôs que um macaco não usava seu braço depois que um membro era deaferentado, porque ele tinha aprendido a não usá-lo no período logo depois da cirurgia, quando a medula ainda estava em choque espinhal devido à operação. O choque espinhal pode durar de 2 a 6 meses, período em que os neurônios têm dificuldade de se ativar. Um animal em choque espinhal tentará mover o braço afetado e fracassará muitas vezes nesses meses. Sem reforço positivo, o animal desiste e usa o braço bom para se alimentar, obtendo reforço positivo a cada vez que tem sucesso. E assim, o mapa motor do braço deaferentado, que inclui programas para movimentos comuns do braço, começa a enfraquecer e atrofiar. Segundo o princípio da plasticidade, use ou perca. Taube chamou tal fenômeno de desuso aprendido. Argumentou que os macacos que tinham os 2 braços deaferentados eram capazes de usá-los porque nunca haviam tido a oportunidade de aprender que não funcionavam bem. Tinham de usá-los para sobreviver. Mas Taube pensava que ainda tinha apenas evidências indiretas para sua teoria do desuso aprendido. Assim, numa série de experimentos engenhosos, tentou evitar que os macacos aprendessem a não usar. Em um experimento, ele deaferentou o braço de um macaco. Depois, em vez de colocar uma tipóia no braço bom para restringi-lo, colocou-a no braço deaferentado. Desta maneira, o macaco não seria capaz de aprender que não poderia usá-lo no período do choque espinhal. E quando ele retirou a restrição 3 meses depois, logo que passar o choque, o macaco logo foi capaz de usar um membro deaferentado. Taube começou então a investigar que sucesso poderia ter ensinado os animais a superar o desuso aprendido. Em seguida, testou se podia corrigir o desuso aprendido vários anos depois de ter se desenvolvido, obrigando o macaco a usar o braço deaferentado. Deu certo e levou a melhoras que persistiam o resto da vida do macaco. Taube tinha agora um modelo animal que, além de imitar os efeitos de derrames, isto é, a interrupção dos sinais nervosos e a paralisia dos membros, fornecia a oportunidade de superar o problema. Taube acreditava que essas descobertas implicavam que as pessoas afetadas por derrame ou outros tipos de lesão cerebral, mesmo anos antes, podiam estar sofrendo de desuso aprendido. Ele sabia que o cérebro de alguns pacientes de derrame com danos mínimos passava pelo equivalente do choque espinhal, o choque cortical, que pode durar vários meses. Durante esse período, toda a tentativa de mover a mão acaba em fracasso, possivelmente levando ao desuso aprendido. Os pacientes de derrame com extensas lesões cerebrais na área motora não conseguem melhorar por um longo período, e quando o fazem, só se recuperam parcialmente. Taube raciocinou que qualquer tratamento teria de se voltar tanto para o dano cerebral maciço como para o desuso aprendido. Como o desuso aprendido pode estar mascarando a capacidade do paciente de se recuperar, as perspectivas de um paciente só poderiam ser avaliadas após ter superado o desuso aprendido. Taube acreditava que havia boas chances de que os programas motores estivessem presentes no sistema nervoso depois de um derrame.
Assim, para desmascarar a capacidade motora, era necessário fazer com os seres humanos o que ele fizera com os macacos: restringir o uso do membro bom e forçar o membro afetado a começar a se mexer. No início do seu trabalho com os macacos, Taube aprendeu uma lição importante. Se ele simplesmente lhes oferecesse uma recompensa por usar os braços ruins para pegar a comida, se ele tentasse fazer o que os behavioristas chamam de condicionamento, os macacos não faziam progresso. Ele recorreu a outra técnica chamada shaping, que molda um comportamento em passos muito pequenos. Assim, um animal deaferentado recebia uma recompensa não só por conseguir pegar a comida, mas por fazer o primeiro gesto, mesmo o mais modesto, para alcançá-la. Em maio de 1981, Taube tinha 49 anos, chefiava seu próprio laboratório, o Centro de Biologia do Comportamento, em Silver Spring, e tinha grandiosos planos de transformar o trabalho que fazia com macacos em um tratamento para o derrame, quando Alex Pacheco, estudante de ciência política de 22 anos da Universidade George Washington, em Washington, apresentou-se para trabalhar voluntariamente em seu laboratório. Pacheco disse a Taube que estava pensando em se tornar pesquisador médico. Taube o achou bem apessoado e ansioso para ajudar. Pacheco não lhe disse que era cofundador e o presidente de um grupo que militava pelos direitos dos animais. Outra cofundadora do PETA era Ingrid Newkirk, de 31 anos, ex-diretora do Abrigo Público de Washington. Newkirk e Pacheco eram namorados e administravam o PETA em seu apartamento em Washington. O PETA era e é contra toda pesquisa médica que envolva animais, mesmo a pesquisa para curar câncer, doença cardíaca e AIDS, depois que foi descoberta. Opõe-se fervorosamente ao consumo de qualquer animal, por seres humanos, não por outros animais, à produção de leite e mel, descrita como exploração de vacas e abelhas, e a manutenção de animais de estimação, descrita como escravidão. Quando Pacheco se apresentou para trabalhar com Taube, seu objetivo era libertar os 17 macacos de Silver Spring e fazer com isso um grito de guerra de uma campanha pelos direitos dos animais. Embora a deaferentação em geral não seja dolorosa, também não é bonita. Como os macacos deaferentados não conseguem sentir dor nos braços, podem se ferir quando esbarram em alguma coisa. Quando os braços lesionados eram enfaixados, os macacos às vezes reagiam como se os braços fossem objetos estranhos e tentavam mordê-los. No verão de 1981, enquanto Taube estava fora, em férias de 3 semanas, Pacheco invadiu o laboratório e tirou fotos que pareciam mostrar os macacos sofrendo gratuitamente, feridos e abandonados, bem como sugeriam que eles eram obrigados a comer em tigelas sujas com suas próprias fezes. Armado com as fotos, Pacheco convenceu as autoridades de Maryland a dar uma batida no laboratório para apreender os macacos, numa sexta-feira, 11 de setembro de 1981. Taube podia ser incriminado porque, ao contrário das leis em outros estados, a legislação de Maryland sobre a crueldade com animais não fazia exceção à pesquisa médica. Quando Taube voltou ao laboratório, ficou assombrado com o circo da mídia que o recebeu e suas repercussões. Os administradores do NIH, a maior instituição de pesquisa médica da nação, souberam da batida e ficaram assustados. Os laboratórios do NIH realizam mais experimentação biomédica em animais do que em qualquer outra instituição do mundo e podiam claramente ser o próximo alvo do PETA. O NIH tinha de decidir se defendia Taube e enfrentava o PETA ou se argumentava que ele era uma maçã podre e se distanciava do caso. Ele se voltou contra Taube. O PETA posou como o grande defensor da lei, embora se alegue que Pacheco tenha dito que incêndios premeditados, destruição da propriedade privada, invasão e roubo eram aceitáveis quando aliviavam diretamente a dor e o sofrimento de um animal. O caso de Taube
tornou-se cause célebre da sociedade de Washington. O Washington Post cobriu a controvérsia e seus colunistas expuseram Taub ao ridículo. Taub foi demonizado por militantes dos direitos dos animais numa campanha que o descrevia como torturador, como um moderno Dr. Mengele. A publicidade gerada pelos macacos de Silver Spring foi enorme e transformou o PETA na maior organização defensora dos direitos dos animais nos Estados Unidos. E Edward Taub, numa figura odiada, ele foi preso e levado a julgamento por crueldade com animais, acusado de 119 crimes. Antes do julgamento, 2/3 do Congresso, seus membros, sitiados por eleitores coléricos, aprovaram uma resolução que bloqueava os financiamentos para Taub. Ele sofreu isolamento profissional, perdeu o salário, os financiamentos e os animais. Foi impedido de pesquisar e expulso de sua casa em Silver Spring. Sua esposa era assediada e ambos eram assombrados por ameaças de morte. A certa altura, alguém seguiu Mildred até Nova York. Telefonou para Taub e lhe deu um relato detalhado das atividades dela. Logo depois disso, Taub recebeu outro telefonema de um homem dizendo que era policial do condado de Montgomery e que tinha acabado de ser informado pela polícia de Nova York que Mildred tivera um infeliz acidente. Era mentira, mas Taub não tinha como saber disso. Taub passou os 6 anos seguintes de sua vida trabalhando 16 horas por dia, 7 dias na semana, para limpar o nome, em geral, agindo como seu próprio advogado. Antes que o julgamento começasse, ele tinha $100 mil em economias. No final, tinha apenas 4 mil. Como fora banido, não conseguia emprego numa universidade. Mas aos poucos, julgamento por julgamento, apelação por apelação, acusação por acusação, ele refutou o PETA. Taub alegou que havia alguma coisa suspeita nas fotos e que havia indícios de cumplicidade entre o PETA e as autoridades do condado de Montgomery. Taub sempre afirmou que as fotos de Pacheco eram montadas, as legendas fabricadas e que, por exemplo, em uma foto, um macaco que normalmente se sentava confortavelmente em uma cadeira de teste foi posicionado fazendo caretas, tenso e recurvado, de uma maneira que só podia ter ocorrido se vários parafusos e fivelas tivessem sido retirados e a cadeira reajustada. Pacheco negou que elas fossem montadas. Um aspecto estranho da batida é que a polícia levou os macacos do laboratório de Taub para Laurie Lanier, membro do PETA, para mantê-los em seu porão. Na realidade, sumindo com provas oficiais. Depois, de repente, todo o grupo de macacos desapareceu. Taub e seus defensores jamais duvidariam de que o PETA e Pacheco estivessem por trás da remoção dos macacos. Mas Pacheco era arredio quando discutia o assunto. A redatora de New Yorker, Caroline Fraser, perguntou a Pacheco se eles haviam sido levados, como se dizia, para Gainesville, na Flórida. E ele disse que isso era um chute bastante razoável. Quando ficou claro que Taub não podia ser processado sem os macacos e que o roubo de provas do tribunal era crime, os macacos de repente voltaram, tão misteriosamente quanto tinham desaparecido, e foram rapidamente devolvidos a Taub. Ninguém foi acusado, mas Taub sustentou que exames de sangue mostravam que os animais estavam extremamente estressados devido à viagem de 3 mil quilômetros e tinham um problema chamado de febre do transporte. Logo depois disso, um deles, Charlie, foi atacado e mordido por outro macaco muito agitado. Charlie recebeu uma overdose de medicamento por um veterinário indicado pelo tribunal e morreu. No final do primeiro julgamento de Taub, diante de um juiz, em novembro de 1981, 113 das 119 acusações contra ele foram retiradas. Houve um segundo julgamento em que ele fez mais progressos, seguindo por uma apelação em que o Tribunal de Recursos de Maryland estabeleceu que a lei estadual anti-crueldade nunca foi concebida como aplicável a pesquisadores.
segundo a legislatura de Maryland. Taub foi absolvido por unanimidade. A maré parecia estar mudando. 77 sociedades profissionais americanas fizeram representações em defesa de Taub ao NH, que reverteu a decisão de não apoiar, argumentando agora que não havia provas para as acusações originais. Mas Taub ainda não tinha os macacos nem o emprego, e seus amigos lhe disseram que ninguém o queria. Quando finalmente ele foi contratado pela Universidade do Alabama, em 1986, houve manifestações contra ele, e os manifestantes ameaçaram parar toda a pesquisa animal na universidade. Mas ficaram ao lado dele Carl McFarland, chefe do Departamento de Psicologia, e outros que conheciam o seu trabalho. Conseguindo seu primeiro descanso em muitos anos, Taub recebeu financiamento para estudar derrames e abriu uma clínica. Luvas e tipóias são as primeiras coisas que vemos na clínica de Taub. Adultos ao ar livre, com luvas nas mãos boas, tipóias nos braços bons, em 90% do tempo, que passam acordados. A clínica tem muitas salas pequenas e uma grande, onde acontecem os exercícios idealizados por Taub, desenvolvidos em colaboração com a fisioterapeuta Jan Crago. Alguns parecem versões mais intensivas das tarefas diárias usadas pelos centros de reabilitação convencionais. A clínica Taub sempre usa a técnica comportamental de Chapin, dando uma abordagem incremental a todas as tarefas. Os adultos brincam com o que parecem jogos infantis. Alguns pacientes encaixam grandes pinos em tabuleiros ou seguram bolas grandes. Outros pegam as moedas ou feijões de uma pilha e os colocam num cofrinho. A semelhança com um jogo não é acidental. Essas pessoas estão reaprendendo a se mexer, passando pelas mesmas etapas que todos vivemos quando bebês, a fim de recuperar os programas motores que Taub acredita que ainda estejam no sistema nervoso, mesmo depois de muitos derrames, enfermidades ou acidentes. A sessão de reabilitação convencional, em geral, dura 1 hora, 3 vezes por semana. Os pacientes de Taub se exercitam 6 horas por dia, por 10 a 15 dias consecutivos. Ficam exaustos e, frequentemente, têm de tirar um cochilo. Os pacientes realizam de 10 a 12 tarefas por dia, repetindo cada tarefa 10 vezes. A melhora começa rapidamente, depois se reduz progressivamente. Os estudos originais de Taub mostraram que o tratamento funciona praticamente para todos os sobreviventes de derrame que tenham permanecido com alguma capacidade de mover os dedos. Cerca de metade dos pacientes de derrame crônico. A clínica Taub, desde então, aprendeu a treinar as pessoas e a reusar mãos completamente paralisadas. Taub começou tratando pessoas que tinham sofrido derrames mais brandos, mas demonstrou agora, com estudos controle, que 80% dos pacientes de derrame que haviam perdido a função do braço podiam melhorar substancialmente. Muitas dessas pessoas haviam tido derrames graves e crônicos e mostraram uma melhora muito grande. Beneficiaram-se significativamente até mesmo pacientes que haviam tido derrames, em média, mais de 4 anos antes de começar a terapia. Um desses pacientes, Jeremiah Andrews, não é seu nome verdadeiro. Advogado de 53 anos, sofrera derrame 45 anos antes de ir para a clínica Taub. E ainda assim, pôde ser ajudado. Meio século depois de sua catástrofe da infância. Jeremiah teve o derrame quando tinha apenas 7 anos, enquanto jogava beisebol na primeira série. Eu estava na linha lateral, disse-me ele, e de repente caí no chão e disse: não tenho braço, não tenho perna. Meu pai me levou para casa. Ele perdeu a sensibilidade do lado direito do corpo, não conseguia erguer o pé direito, nem usar o braço e desenvolveu um tremor. Teve de aprender a escrever com a mão esquerda, porque a direita era fraca e incapaz de fazer movimentos motores finos. Ele fez reabilitação convencional
depois do derrame, mas continuou a ter grandes dificuldades. Embora andasse com uma bengala, caía constantemente. Aos 40 anos, ele caía umas 150 vezes por ano e quebrou em diferentes ocasiões a mão, o pé e aos 49 o quadril. Depois que quebrou o quadril, a reabilitação convencional o ajudou a reduzir suas quedas para cerca de 36 por ano. Então, ele foi para a clínica Taub e passou por 2 semanas de treinamento para a mão direita, depois 3 semanas para a perna e melhorou significativamente o seu equilíbrio. Neste curto período, sua mão tinha melhorado tanto que eles me fizeram escrever meu nome com a mão direita usando um lápis para que eu pudesse reconhecê-la. Foi incrível. Ele continua a fazer seus exercícios e continua melhorando. 3 anos depois de sair da clínica, ele caiu apenas 7 vezes. Continuo melhorando, mesmo 3 anos depois, diz ele. E graças aos exercícios, estou em melhor forma, muito, muito melhor do que quando saí da Taub. A melhora de Jeremiah na clínica Taub demonstra que, como o cérebro é plástico e capaz de reorganização, devemos ir mais devagar, na hora de prever até que ponto pode progredir um paciente motivado com um derrame na área motor ou sensorial, independente do tempo que o paciente tenha vivido com a deficiência. Como o cérebro segue o princípio use ou perca, poderíamos supor que as principais áreas do cérebro de Jeremiah, para o equilíbrio, o caminhar e o uso da mão, teriam desaparecido completamente, e por isso um tratamento posterior não teria sentido, embora eles tenham desvanecido seu cérebro com inputs adequado. Pôde se reorganizar e encontrar uma nova maneira de realizar as funções perdidas. Como agora, podemos confirmar pela neuroimagem. Tal Joachim Liepert e colegas da Universidade de Jena, na Alemanha, demonstraram que depois de um derrame, o mapa cerebral do braço afetado encolhe pela metade. E, portanto, um paciente só tem metade do número original de neurônios para usar. Taub acredita que isso acontece porque esses pacientes de derrame contam que usar o braço afetado requer mais esforço. Não é só a atrofia muscular que o torna um movimento mais difícil, mas também a atrofia cerebral. Quando a terapia restaura a área motora do cérebro ao seu tamanho normal, usar o braço passa a ser menos cansativo. 2 estudos confirmam que a terapia restaura um mapa cerebral encolhido. Um desses estudos mediu os mapas cerebrais de 6 pacientes que tiveram paralisia no braço e na mão, por em média 6 anos. Muito tempo para podermos esperar qualquer recuperação espontânea. Depois da terapia, o tamanho do mapa cerebral que reagia ao movimento da mão duplicou. O segundo estudo mostrou que as mudanças podem ser vistas nos 2 hemisférios do cérebro, demonstrando a extensão da mudança neuroplástica. Esses são os primeiros estudos a demonstrar que a estrutura do cérebro pode ser alterada em pacientes vítimas de derrame em resposta ao tratamento, e eles não dão uma pista clara de como Jeremiah se recuperou. Atualmente, Taub está estudando qual seria a melhor duração do treinamento. Ele começou a receber relatórios de clínicas alegando que 3 horas por dia podem produzir bons resultados e que aumentar o número de movimentos por hora é melhor do que submeter os pacientes a 6 horas exaustivas de tratamento. O que reconecta o cérebro dos pacientes não são as luvas nem as chipóias, é claro. Embora eles obriguem o paciente a se exercitar usando o braço danificado, a essência da cura é o treinamento incremental ou shaping, aumentando gradativamente a dificuldade. A prática intensiva, que junta uma quantidade extraordinária de exercícios em apenas 2 semanas, ajuda a reconectar o cérebro ao estimular mudanças plásticas. A reprogramação não é perfeita, depois que há morte cerebral maciça. Novos neurônios tendem a assumir as funções perdidas, e é possível que eles não sejam tão eficazes como aqueles que substituíram. Mas as melhoras podem ser tão significativas quanto aquelas vistas
no Dr. Bernstein, e em Nicole von Ruden, uma mulher que foi afetada não só por um derrame, mas por outro tipo de lesão cerebral. Nicole von Ruden, pelo que eu soube, é o tipo de pessoa que ilumina o ambiente na hora em que chega. Nascida em 1967, foi professora do ensino fundamental e produtora da CNN. Fez trabalho voluntário numa escola para cegos, com crianças que tinham câncer e com crianças que tinham AIDS, porque foram estupradas ou infectadas no nascimento. Ela era ousada e ativa. Adorava mountain bike. Correu uma maratona e viajou ao Peru para fazer a trilha Inca. Um dia, quando tinha 33 anos, estava noiva e morava em Shell Beach, na Califórnia. Ela foi a um oftalmologista para examinar uma visão dupla que a incomodava havia meses. Alarmado, o especialista a enviou para um exame de fMRI no mesmo dia. Após o exame, ela deu entrada no hospital. Na manhã seguinte, 19 de janeiro de 2000, foi informada de que tinha um tumor cerebral raro e inoperável, chamado glioma no tronco encefálico, uma área estreita que controla a respiração. Disseram-lhe que tinha de 3 a 9 meses de vida. Os pais de Nicole, de imediato, a levaram para o hospital da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Naquela noite, o chefe da neurocirurgia disse a ela que a única esperança de permanecer viva era receber imensas doses de radiação. Um bisturi naquela pequena área a mataria. Na manhã de 21 de janeiro, ela recebeu a primeira dose de radiação e depois, nas 6 semanas seguintes, recebeu a quantidade máxima que um ser humano pode tolerar, tanto que nunca mais poderia receber radiação. Também lhe administraram altas doses de esteroides para reduzir o inchaço no tronco encefálico, o que também pode ser fatal. A radiação salvou sua vida, mas foi o início de novas aflições. Umas 2 ou 3 semanas depois da radiação, diz Nicole, comecei a sentir formigamento no pé direito. Com o tempo, subiu para o lado direito de meu corpo, até o joelho, os quadris, o tronco e os braços, e depois para meu rosto. Ela logo ficou paralisada e sem sensibilidade em todo o lado direito. Ela é destra, então a perda dessa mão foi crítica. Fiquei tão mal, disse ela, que não conseguia me sentar nem me virar na cama. Era como quando sua perna fica dormente. Você não consegue se levantar e acaba desabando. Os médicos logo determinaram que não era um derrame, mas um efeito colateral raro e grave da radiação, que tinha prejudicado o seu cérebro. Uma das pequenas ironias da vida, disse ela. Do hospital, ela foi levada para a casa dos pais. Tinha de ser levada numa cadeira de rodas, colocada na cama e carregada, e tinha de ser ajudada para sair da cama ou levantar de uma cadeira. Ela podia comer com a mão esquerda, mas só depois que os pais a amarravam com um lençol numa cadeira para evitar que caísse. Uma queda era especialmente perigosa, porque ela não conseguiria se escorar com os braços. Com a imobilidade contínua e as doses de esteroides, ela passou de 60 para 95 quilos e desenvolveu o que chama de cara de abóbora. A radiação também provocou a queda de partes do seu cabelo. Ela estava psicologicamente arrasada e especialmente perturbada pelo sofrimento que sua doença causava aos outros. Por 6 meses, Nicole ficou tão deprimida que parou de falar e até de se sentar na cama. Eu me lembro desse período, mas não o compreendo. Lembro-me de olhar o relógio esperando a hora passar ou ser preparada para as minhas refeições, pois meus pais eram inflexíveis e queriam que eu levantasse para fazer 3 refeições por dia. Os pais tinham sido do Peace Corps e não desistiam com facilidade. O pai, clínico geral, deixou o consultório e ficou em casa para cuidar dela, apesar de seus protestos. Eles a levavam ao cinema ou para passear na praia na cadeira de rodas para mantê-la ligada à vida. Eles me diziam que eu ia conseguir, disse ela, que eu venceria e que aquilo passaria. Enquanto isso, amigos e familiares procuravam informações sobre tratamentos possíveis. Um deles falou a Nicole sobre a clínica Taub e ela decidiu passar pela terapia. Ali lhe deram uma luva
para impedir que ela use a mão esquerda. A essa altura, ela achou a equipe implacável. Ela ri e diz: eles fizeram uma coisa engraçada na primeira noite. Quando o telefone tocou no hotel em que ela estava hospedada com a mãe, Nicole tirou a luva e atendeu ao primeiro toque. De imediato, levei uma bronca da minha terapeuta. Ela estava ligando para verificar e sabia que se eu atendesse ao primeiro toque, evidentemente não estava usando o braço afetado. De pronto, tomei um sermão. Ela não só usava uma luva. Como eu falava com as mãos e gostava de contar histórias, eles prenderam a luva na minha perna, com uma tira de velcro, o que achei muito engraçado. Seu orgulho, sem dúvida, vai para o espaço com isso. Cada um de nós tinha seu terapeuta. A minha era Christine. Foi uma ligação imediata. Com a luva na mão boa, Nicole logo tentou escrever num quadro branco ou digitar num teclado com a mão paralisada. Um exercício começava pela colocação de fichas de pôquer numa grande tigela de cereais. No final da semana, ela estava colocando as fichas numa pequena fenda em uma lata de bolas de tênis. Repetidas vezes, ela empilhava aros coloridos numa barra e colocava prendedores de roupa numa régua, ou tentava meter um garfo em massa de modelar e levá-lo à boca. No início, a equipe a ajudava. Depois, ela fazia os exercícios enquanto Christine cronometrava o tempo. A cada vez que Nicole completava uma tarefa e dizia: "Isso é o máximo que posso fazer", Christine dizia: "Não é não". Nicole diz: "A melhora que ocorreu em apenas 5 minutos é mesmo incrível. Depois, em 2 semanas, é de abalar qualquer um. Eles não lhe permitem dizer não consigo". O que Christine chamava de, abre aspas, palavrão, fecha aspas. Abotoar a roupa era loucamente frustrante. Um só botão parecia uma tarefa impossível. Eu tinha racionalizado que podia passar pela vida sem jamais voltar a fazer isso. E o que você aprende no final de 2 semanas, enquanto está abotoando e desabotoando rapidamente um jaleco de laboratório, é que sua concepção sobre o que você é capaz de fazer pode mudar radicalmente. Numa noite, no meio do período de 2 semanas de terapia, todos os pacientes foram levados para jantar num restaurante. Fizemos uma bagunça danada na mesa. Os garçons já haviam visto os clientes da clínica Taube e sabiam o que esperar. A comida voava, enquanto todos nós tentávamos comer com os braços afetados. Éramos 16 e foi muito divertido. No final da 2ª semana, eu estava fazendo um bule de café com o braço afetado. Se eu quisesse café, eles diziam: "Adivinha só? Você tem que fazer". Eu tinha que pegar o pó, colocar na máquina e encher de água, a coisa toda com o braço afetado. Mas não sei se o café ficava bom. Perguntei-lhe como se sentiu quando teve alta. Totalmente rejuvenescida, mais mentalmente do que fisicamente. Isso me deu a vontade de melhorar e de ter uma vida normal. Ela não abraçava ninguém com o braço afetado havia 3 anos, mas agora podia fazer isso de novo. Eu agora sou famosa por ter um aperto de mão mole. Mas é o que faço. Não posso atirar dardos com o braço, mas posso abrir a porta da geladeira, desligar a luz ou fechar uma torneira e colocar shampoo na cabeça. Essas pequenas melhoras permitem que ela viva sozinha e dirija para o trabalho pela via expressa com as 2 mãos ao volante. Ela começou a fazer natação e 1 semana antes de conversarmos, havia feito esqui sem bastões em Utah. Durante toda a aprovação, seus superiores e colegas de trabalho da CNN acompanharam seu progresso e a ajudaram financeiramente. Quando apareceu um emprego freelance na CNN de Nova York, ela aceitou. Em setembro, voltara a trabalhar em tempo integral. Em 11 de setembro de 2001, ela estava em sua mesa, olhando pela janela, e viu o 2º avião atingir o World Trade Center. Na crise, ela foi designada para trabalhar na redação e preparar matérias que, em outras circunstâncias, podiam ter sido simplificadas em consideração às suas necessidades especiais. Mas não foram. A atitude era: você tem uma mente boa, trate de usá-la. Isso, disse ela, provavelmente foi o melhor para mim. Quando esse trabalho chegou ao fim, Nicole voltou à Califórnia e à escola de ensino fundamental. As crianças a adotaram de imediato.
Inventaram um dia da senhorita Nicole von Ruden, no qual as crianças saíram dos ônibus escolares usando luvas de cozinha, como aquelas da Clínica Taub, e ficaram com elas o dia todo. Faziam piada da escrita de Nicole e de sua mão direita fraca. Então, ela os fazia escrever com a mão mais fraca e menos dominante. E diz Nicole, eles não podiam usar a expressão não consigo. Na verdade, eu tive pequenos terapeutas. Meus alunos me obrigavam a levantar a mão acima da cabeça enquanto eles contavam. Todo dia eu tinha que levantar mais alto. Eles eram durões. Atualmente, Nicole trabalha em tempo integral como produtora. Seu trabalho inclui redigir roteiros, verificar informações e coordenar gravações. Ela foi encarregada da cobertura do julgamento de Michael Jackson. A mulher que não conseguia rolar na cama agora sai para trabalhar às 5 horas da manhã e trabalha mais de 40 horas por semana. Voltou ao antigo peso de 62 quilos. Ainda tem algum formigamento e fraqueza residuais no lado direito do corpo, mas pode carregar coisas com a mão direita, levantá-las, vestir-se e se cuidar de modo geral. E voltou a ajudar as crianças com AIDS. Os princípios da terapia foram aplicadas por uma equipe chefiada pelo Dr. Friedman, na Alemanha, que trabalhou com Taub para ajudar pacientes de derrame que tinham danos na área de Broca e haviam perdido a capacidade de falar. Cerca de 40% dos pacientes que sofreram derrames no hemisfério esquerdo têm essa afasia. Alguns, como o famoso paciente afásico de Broca, TAM, só conseguem usar uma palavra. Outros dispõem de um número maior de palavras, mas ainda são severamente limitados. Alguns melhoraram espontaneamente ou recuperaram algumas palavras, mas costumava-se pensar que aquelas que não melhoravam em um ano jamais melhorariam, o que é o equivalente a colocar uma luva na boca ou uma tipóia para a fala. Os pacientes afásicos, como aqueles paralisados, tendem a recorrer ao equivalente do braço bom. Eles usam gestos ou desenham imagens. Se conseguem falar, tendem a repetir sempre o que é mais fácil. A restrição imposta aos afásicos não é física, mas é igualmente verdadeira. Uma série de regras de linguagem. Como o comportamento deve ser modelado, essas regras são introduzidas aos poucos. Os pacientes jogam com um baralho terapêutico. 4 pessoas jogam com 32 cartas, composta de 16 imagens diferentes, 2 de cada imagem. Um paciente com uma carta, que traz uma pedra, deve pedir a mesma imagem aos outros. De início, a única exigência é que eles não apontem a carta, para não reforçar o desuso aprendido. Eles podem usar qualquer tipo de circunlóquio, desde que seja verbal. Se quiserem uma carta com uma imagem do sol e não conseguirem encontrar a palavra, poderão dizer a coisa que aquece você de dia para ter a carta que querem. Depois que casam as 2 cartas, podem descartá-las. O vencedor é o jogador que se livrar primeiro das suas cartas. A fase seguinte é nomear corretamente os objetos. Agora, eles devem fazer uma pergunta precisa como: alguém tem a carta do cachorro? Em seguida, devem acrescentar o nome da pessoa e uma observação educada. Sr. Schmidt, tem uma cópia da carta do sol, por favor? Mais tarde, no treinamento, são usadas cartas mais complexas. Introduzem-se cores e números. Uma carta com 3 meias azuis e 2 pedras, por exemplo. No início, os pacientes são elogiados por realizar tarefas simples. À medida que progridem, só pelas mais difíceis. A equipe alemã escolheu uma população muito desafiadora. Pacientes que haviam sofrido derrames, em média, 8,3 anos mais cedo. Aqueles que mais tinham desistido. Foram estudados 17 pacientes. 7, num grupo controle, receberam tratamento convencional, simplesmente repetindo palavras. Os outros 10 fizeram terapia para a linguagem e tiveram de obedecer às regras do jogo linguístico. 3 horas por dia, durante 10 dias. Os 2 grupos treinaram o mesmo número de horas. Depois, fizeram um teste padrão de linguagem. Nos 10 dias de tratamento, depois de apenas 32 horas, o grupo da terapia teve uma melhora
de 30% na comunicação. O grupo do tratamento convencional não teve nenhum. Com base em seu trabalho com a plasticidade, Taub descobriu vários princípios do treinamento. O treinamento é mais eficaz se a habilidade tem uma relação estreita com a vida cotidiana. O treinamento deve ser progressivo e o trabalho deve ser concentrado em um prazo curto. Uma técnica de treinamento que Taub chama de prática intensiva, que ele descobriu ser mais eficaz do que o treinamento de longo prazo, mas menos frequente. Muitos dos mesmos princípios são usados no aprendizado de imersão completa de uma língua estrangeira. Quantos de nós fizemos cursos de línguas por anos e não aprendemos tanto quanto aprendemos ao viajar e imergir completamente na língua por um período de tempo mais curto? O tempo que passamos com pessoas que não falam nossa língua nativa, nos obrigando a falar a delas, é a restrição. A imersão diária nos permite ter uma prática intensiva. Nosso sotaque sugere aos outros que eles podem ter de usar uma linguagem mais simples conosco. Daí, somos desafiados progressivamente ou moldados. O desuso aprendido é sem efeito, porque nossa sobrevivência depende da comunicação. Taub aplicou os princípios da terapia a vários outros distúrbios. Começou trabalhando com crianças com paralisia cerebral, uma deficiência complexa e trágica que pode ser provocada por danos no cérebro em desenvolvimento causados por derrame, infecção, privação de oxigênio durante o parto e outros problemas. Muitas dessas crianças não conseguem andar e ficam confinadas a cadeiras de rodas pela vida toda. Não conseguem falar com clareza e nem controlar seus movimentos, e seus braços são deficientes ou paralisados. Antes da terapia, o tratamento para os braços paralisados dessas crianças era considerado ineficaz. Taub fez um estudo em que metade das crianças fez reabilitação convencional para paralisia cerebral e metade recebeu terapia, com o braço de melhor funcionamento colocado num gesso leve de fibra de vidro. A terapia incluía estourar bolhas de sabão com os dedos afetados, colocar bolas num buraco e pegar peças de quebra-cabeças. A cada vez que uma criança tinha sucesso, eram cobertas de elogios e depois, no jogo seguinte, estimuladas a melhorar a precisão, a velocidade e a fluidez do movimento, mesmo que estivessem muito cansadas. As crianças mostraram ganhos extraordinários num período de 3 semanas de treinamento. Algumas começaram a engatinhar pela primeira vez. Uma criança de 18 meses foi capaz de subir uma escada engatinhando e usar a mão para colocar comida na boca pela primeira vez. Um menino de 4 anos e meio, que nunca tinha usado o braço nem a mão, começou a jogar bola. E havia Frederick Lincoln. Frederick teve um derrame grave quando estava no útero da mãe. Aos 4 meses e meio ficou claro para sua mãe que alguma coisa não estava certa. Percebi que ele não fazia o que os outros meninos da creche faziam. Eles podiam se sentar e segurar a mamadeira, mas meu filho não. Eu sabia que havia alguma coisa errada, mas não sabia a quem recorrer. Todo o lado esquerdo do corpo foi afetado. O braço e a perna não funcionavam bem. Seu olho esquerdo ficou caído e ele não conseguia formar sons ou palavras, porque a língua estava parcialmente paralisada. Frederick não conseguia engatinhar nem andar como outras crianças. Só conseguiu andar aos 3 anos. Aos 7 meses, Frederick teve uma convulsão. Seu braço esquerdo colou ao peito e não pôde ser afastado. Ele passou por um exame de IRM que, disse um médico à mãe, mostrava que 1/4 do seu cérebro estava morto e que ele provavelmente jamais engatinharia, andaria nem falaria. O médico acreditava que o derrame tinha acontecido cerca de 12 semanas depois de Frederick ter sido concebido. Ele recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral, com comprometimento do lado esquerdo do corpo. A mãe, que trabalhava no Tribunal Federal, largou o emprego para dedicar todo o seu tempo a Frederick, o que criou grandes dificuldades financeiras para a família. A incapacidade de Frederick também afetou a irmã de 8 anos e meio. Eu tinha de explicar à irmã dele, diz a mãe, que o novo irmão não era capaz de cuidar de si mesmo e que a mamãe tinha de fazer isso.
e que não sabíamos quanto tempo isso ia durar. Nem sabíamos se Frederick um dia seria capaz de fazer as coisas sozinho. Quando Frederick tinha 18 meses, a mãe soube da clínica Taube para adultos e perguntou se Frederick podia ser tratado. Mas vários anos se passaram antes que a clínica desenvolvesse um programa para crianças. Quando foi para a clínica Taube, Frederick tinha 4 anos. Tinha feito algum progresso usando abordagens convencionais. Podia andar com uma tala na perna e podia falar com dificuldade, mas seu progresso chegara a um platô. Conseguia usar o braço esquerdo, mas não a mão esquerda. Como não formava pinça e não conseguia tocar com o polegar nenhum dos outros dedos, ele não podia pegar uma bola e segurá-la na palma da mão. Tinha de usar a palma da mão direita e as costas da mão esquerda. De início, Frederick não queria participar do tratamento de Taube e se rebelou, comendo o purê de batatas com a mão que tinha um gesso, em vez de tentar usar a mão afetada. Para se certificar de que Frederick tivesse 21 dias ininterruptos de tratamento, a terapia não foi realizada na clínica Taube. Para nossa conveniência, disse a mãe, ela foi feita na creche, em casa, na igreja, na casa da avó, onde estivéssemos. A terapeuta ia à igreja conosco e trabalhava a mão dele no carro. Depois, ia à escola dominical com ele e acompanhava nossos planos. Mas, de segunda a sexta-feira, passávamos a maior parte do tempo na creche de Frederick. Ele sabia que estávamos tentando melhorar o canhoto, porque era como chamávamos sua mão. Com apenas 19 dias de terapia, o canhoto desenvolveu uma pegada em pinça. Agora, diz a mãe, ele pode fazer qualquer coisa com a mão esquerda, mas ela é mais fraca do que a direita. Ele pode abrir um saco Ziploc e consegue segurar um bastão de beisebol. Ele continua a melhorar a cada dia. Suas habilidades motoras melhoraram drasticamente. Essa melhora começou durante o projeto com Taube e continuou desde então. Agora posso pensar em ser uma mãe normal, ajudando a prosseguir. Como Frederick tornou-se mais independente, a mãe pôde voltar a trabalhar. Frederick tem hoje 8 anos e não se considera deficiente. Pratica vários esportes, inclusive vôlei, mas sempre gostou mais de beisebol. Para que fique com a luva, a mãe costurou o velcro por dentro, que se prende ao velcro na pequena tala que ele usa no braço. O progresso de Frederick foi fenomenal. Ele fez testes para a equipe de beisebol, a equipe comum, não aquela para crianças com necessidades especiais, e passou. Jogou tão bem na equipe, diz a mãe, que foi escolhido pelos treinadores para o time principal. Eu chorei por 2 horas quando me contaram isso. Frederick é destro e segura o bastão normalmente. De vez em quando, perde a pegada da mão esquerda, mas a mão direita agora é tão forte que ele pode girar o bastão com uma só mão. Em 2002, diz ela, ele jogou na divisão de 5 a 6 anos e fez todas as partidas do time principal. Venceu 3 de 5 jogos. Ganhou o campeonato e o título de melhor batedor. Foi maravilhoso. Tenho tudo gravado em vídeo. A história dos macacos de Silver Spring e da neuroplasticidade ainda não terminou. Anos se passaram desde que os macacos foram retirados do laboratório de Taube. Mas, nesse meio tempo, os neurocientistas começaram a apreciar o que Taube, tão à frente do seu tempo, tinha descoberto. Este novo interesse no trabalho de Taube e nos próprios macacos levaria a um dos experimentos em plasticidade mais importantes já realizados. Merzlich, em seus experimentos, mostrou que, quando o input sensorial de um dedo era interrompido, as mudanças no mapa cerebral em geral ocorriam em 1 a 2 milímetros do córtex. Os cientistas pensavam que a explicação provável para este nível de mudança plástica era o crescimento de ramificações neuronais individuais. Os neurônios do cérebro, quando danificados, podem projetar pequenas brotações ou ramificações para se conectar com os outros neurônios. Se um neurônio morre ou perde input, as ramificações no neurônio adjacente podem crescer de 1 a 2 milímetros para compensar. Mas, se este fosse o mecanismo pelo qual acontecia a mudança plástica, então a mudança estava limitada a alguns neurônios perto da lesão.
Podia haver mudança plástica entre setores próximos do cérebro, mas não entre setores distantes. O colega de Mersnich, na Vanderbilt University, John Cass, trabalhou com um estudante chamado Tim Pons, que não estava convencido do limite de 1 a 2 milímetros. Seria este realmente o teto para a mudança plástica? Ou será que Mersnich só observou mudanças devido à sua técnica, na qual o experimento-chave envolvia um corte de um único nervo? Pons se perguntou o que aconteceria no cérebro se todos os nervos da mão fossem seccionados. Será que isso afetaria mais de 2 milímetros do córtex? E seriam vistas mudanças entre vários setores? Os animais que podiam responder a essa pergunta eram os macacos de Silver Spring, porque só eles tinham passado 12 anos sem input sensorial para seus mapas cerebrais. Ironicamente, a interferência do PETA por tantos anos os tornara cada vez mais valiosos para a comunidade científica. Se alguma criatura tivesse reorganização cortical maciça que pudesse ser mapeada, seria um deles. Mas não estava claro quem era o dono dos animais, embora eles estivessem sob custódia do NH. A instituição às vezes insistia que não os possuía. Eles eram verdadeiras batatas quentes e não se atrevia a fazer experimentos com eles, porque eram o foco da campanha do PETA para sua soltura. Na época, porém, a comunidade científica séria, inclusive o NH, estava ficando farta da caça às bruxas. Em 1987, o PETA entrou com uma ação de custódia na Suprema Corte, mas o tribunal não quis ouvir. À medida que os macacos envelheciam, sua saúde se deteriorava e um deles, Paul, perdeu muito peso. O PETA começou a pressionar o NH para que ele sofresse eutanásia, uma morte misericordiosa, e para tanto tentou obter uma ordem judicial. Em dezembro de 1989, outro macaco, Billy, também estava sofrendo e morrendo. Mortimer Mishkin, diretor da Sociedade de Neurociência e chefe do Laboratório de Neuropsicologia do Instituto de Saúde Mental do NH, muitos anos antes, havia inspecionado o primeiro experimento de deafrentação de Taube, que derrubara a teoria do arco reflexo de Sherrington. Mishkin apoiara Taube durante o caso dos macacos de Silver Spring e foi um dos primeiros a se opor ao cancelamento do financiamento de Taube pelo NH. Mishkin reuniu-se com Pons e concordou que poderiam fazer um experimento final quando os macacos fossem sofrer a eutanásia. Foi uma decisão corajosa, uma vez que o Congresso tinha votado a favor do PETA. Os cientistas estavam cientes de que o PETA poderia ficar furioso, então deixaram o governo de fora e conseguiram financiamento privado para o experimento. No experimento, o macaco Billy seria anestesiado e um microeletrodo seria inserido no mapa cerebral do braço, pouco antes da eutanásia. Como havia muita pressão sobre os cientistas e cirurgiões, eles fizeram em 4 horas o que normalmente levaria mais de um dia. Retiraram parte da caixa canina do macaco, inseriram eletrodos em 124 pontos diferentes da área do córtex sensorial, que representa o braço, e cutucaram o braço deafrentado. Como esperavam, o braço não enviou impulsos elétricos aos eletrodos. Depois, Pons tocou o rosto do macaco, sabendo que o mapa cerebral para a face é adjacente ao mapa do braço. Para sua surpresa, enquanto ele tocava o rosto, os neurônios do mapa do braço deferentado também começaram a disparar, confirmando que o mapa facial tinha assumido o mapa do braço. Como Mersnich viu em seus experimentos, quando um mapa cerebral não é usado, o cérebro pode se reorganizar para que outra função mental assuma o espaço de processamento. Mais surpreendente foi a abrangência da reorganização. 14 milímetros do mapa do braço tinham se estruturado para processar input sensorial da face, o maior nível de reconexão que já fora mapeado. Billy recebeu uma injeção letal. 6 meses depois, o experimento foi repetido em outros 3 macacos, com os mesmos resultados. O experimento deu um impulso tremendo a Taube, coautor do artigo que se seguiu, e a outros cientistas neuroplásticos que tinham esperança
de reconectar o cérebro de pessoas com graves danos cerebrais. Não só o cérebro podia responder aos danos, fazendo com que neurônios isolados desenvolvessem ramificações dentro de seus próprios setores pequenos, mas, como mostrava o experimento, a reorganização podia acontecer através de vários setores maiores. Como muitos cientistas neuroplásticos, Taub participou de vários experimentos em colaboração. Ele tem uma versão de computador da terapia para pessoas que não podem ir à clínica, chamado AutoCit, que mostra resultados promissores. A terapia agora está sendo avaliada em experimentos em todos os Estados Unidos. Taub também integra uma equipe que desenvolve um aparelho para ajudar as pessoas que estão totalmente paralisadas por esclerose lateral amiotrófica, a doença de Stephen Hawking. O aparelho transmitiria seus pensamentos por ondas cerebrais para dirigir um cursor de computador para selecionar letras e palavras e formar frases curtas. Ele está envolvido na cura para o tinnitus, ou tinido nos ouvidos, que pode ser causada por mudanças plásticas no córtex auditivo. Taub também quer descobrir se os pacientes de derrame podem desenvolver movimentos complementares normais com a terapia. Tais pacientes recebem agora tratamento por apenas 2 semanas. Ele quer saber o que aconteceria com 1 ano de terapia, mas talvez sua maior contribuição seja que sua abordagem da lesão cerebral e dos problemas no sistema nervoso se aplique a tantas doenças. Até uma doença não neurológica como a artrite pode levar ao desuso aprendido, porque depois de uma crise, os pacientes costumam parar de usar um membro ou articulação. A terapia pode ajudá-los a recuperar os movimentos. Em toda a medicina, poucas doenças são tão apavorantes como um derrame, quando morre uma parte do cérebro. Mas Taub mostrou que, mesmo neste caso, desde que haja tecido vivo adjacente, por esse tecido ser plástico, pode haver esperanças de recuperação. Poucos cientistas reuniram tanto conhecimento prático com seus animais experimentais. Ironicamente, o único episódio de tormento físico insensato aos animais em todo o caso Silver Spring aconteceu quando eles desapareceram suspeitamente nas mãos do PETA. Foi quando eles foram aparentemente levados em uma viagem de 3.000 quilômetros de ida e volta à Flórida, o que os deixou tão fisicamente perturbados e agitados. O trabalho de Edward Taub transforma diariamente as pessoas, a maioria delas derrotada na meia-noite de suas vidas. E cada vez que aprendem a mover o corpo paralisado e a falar, a ressurreição não é apenas delas, mas da brilhante carreira de Edward Taub.